Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Lebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente da congregação, o presidente é o pastor Belchior Júnior, e o dirigente da congregação, o pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelismo e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que você possa receber as próximas gravações, né? E não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. A mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o vaso do oleiro. O vaso é todo ser humano e o oleiro é Deus, o Criador. Que diz assim, Jeremias capítulo 18, e nessa mensagem eu quero que vocês prestem bem atenção na palavra de Deus, como Deus ele cumpre aquilo que ele falou, tanto bem como mal, tanto bem como mal. E aquilo que está no seu planejamento é realizado. E eu quero que nessa mensagem observe as palavras de Deus, os versículos citados, que vocês vão ver a diferença, a comparação que nessa mensagem vai ter com a cidade de Nínive, os moradores de Nínive e os moradores de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. A cidade de Nínive, Deus poupou. E a cidade de Jerusalém, Deus o destruiu através de Nabucodonosor. Nínive obedeceu a palavra de Deus, entrou no temor da palavra de Deus. E Jerusalém, os reis só recusaram a palavra de Deus, a mensagem do Senhor. Então nós vemos nessa mensagem de hoje a palavra de Deus, os versículos citados, e ver como que Deus agiu e reagiu a cada sentido. Muito bem. Nós começando aqui por Jeremias, capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, igual foi falado para Jonas lá, hein? Igualzinho foi falado para Jonas, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, que quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós vamos ver essa palavra aqui, irmãos. O conteúdo dessa palavra nós vamos ver no capítulo 7, 8, 9 e 10. Nós vamos ver o teor da palavra, né? O conteúdo dessa mensagem vai estar nesses 4 versículos. Né? Então nós vemos que Jeremias desceu na casa do oleiro ali, que seria como Deus, que ele faz, como que ele faz, ele fez o ser humano. De uma porção de barro, ele fez toda uma nação. Do mesmo barro ele fez a outra pessoa. Do mesmo barro que saiu Adão, saiu todos nós. É do mesmo barro. Então nós vemos, louvado seja Deus, que assim como o barro, o vaso, ele quebrou na mão do oleiro, o oleiro não pegou outro barro para fazer outro vaso. O mesmo barro que estava sendo feito aquele vaso, ele quebrou e não foi descartado. Ele foi usado o mesmo barro para fazer o outro vaso. E que Deus fez a mensagem, trouxe a mensagem para Jeremias. Não posso eu, Jeremias, fazer de vós um outro povo que me obedece. Se vocês se converterem, se Israel se converterem, o mesmo Deus vai usar o mesmo barro para fazer um pote perfeito, para fazer um vaso perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar então no versículo 7, aonde está o teor da palavra. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, olha bem, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para destruir e para, glória a Jesus, derrubar. Veja, louvado seja Deus. Qualquer momento, Deus pode fazer isto. Mas eu queria perguntar a Deus, por que, Senhor? A qualquer momento, o Senhor pode fazer isso, derrubar, arrancar uma nação, destruir. Olha a resposta de Deus que está. Êxodo capítulo 19, versículo 5 e Salmo 24, versículo 1. Eu posso fazer isso, gente, porque minha é a nação e todos os moradores da terra são meus. Eu o criei, eu o fiz, eu juntei um punhado de barro e fui eu quem fiz. Então eu posso destruir, eu posso quebrar,
eu posso jogar fora, porque tudo pertence a mim, tudo saiu da minha mão. A qualquer momento eu posso fazer isso. Vou repetir o versículo 18 de Jeremias, versículo 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, olha bem, qualquer momento, o versículo 8 vai estar a resposta da palavra de Deus. Se a tal nação contra a qual falar, se ela se converter da sua maldade, e também eu me mudarei de ideia, eu me arrependerei, ou seja, eu mudarei de ideia, que daquilo que eu ia fazer, não o farei. Então, nós vemos como que Deus negocia conosco, como que Deus age no nosso meio. A qualquer momento eu posso destruir aquela nação que é rebelde, aquela nação que é desobediente, aquela nação que só faz maldade. Eu, em qualquer momento, eu posso destruir. Qualquer momento, eu posso fazer isso. Mas se essa nação, ela recebe a minha mensagem e ela se converter, diz o Senhor, eu mudo de ideia. Eu me arrependerei daquilo que eu ia fazer e não o farei, se ela se arrepender da sua maldade. Deixa eu perguntar mais uma coisa a Deus. Mas como, Senhor? Eugênio, igual eu fiz com Nínive. Eu mandei Jonas ir lá dizer que Nínive ia ser destruída. E nós vemos que Jonas chegou, depois de 4 dias caminhando, entrou dentro de Nínive. E vejam ele pregando em Nínive. Eu quero que os irmãos acompanhem, ou leiam nas suas Bíblias. Olhem-nos. Quando Jonas chegou, olha a mensagem que ele disse. Dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. Foi só essa mensagem que ele falou. Dentro de 40 dias. Eu quero achar aqui a mensagem. Jonas capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi esta mensagem que Jonas pregou para Nínive. Veja, irmão, a situação daqueles povos que eram bandidos, criminosos, malfeitores. Olha, versículo 5, eu quero até o versículo 10, veja a atitude que esse povo tomaram. Isso foi o rei, foi o soldado, os ministros, os trabalhadores, os animais, todos debaixo da lei do rei, debaixo de uma ordem do rei, todos fizeram e se inclinaram diante do Deus Altíssimo. Versículo 5 diz assim, capítulo 3 de Jonas,
versículo 5 diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de pano grosseiro, desde os ministros até os trabalhadores mais simples. Todos eles se trocaram de roupa, puseram de roupa simples para mostrar que estavam arrependidos, e tinham aceitado a mensagem de Jonas, a mensagem que Deus a enviara. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, louvado seja Deus, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou os seus vestidos reais e cobriu-se com pano grosseiro e assentou-se sobre a cinza. Olha que humilhação! Olha como eles se humilharam! Eu estou falando do rei, a principal figura da cidade de Nínive. E vejam, diz o versículo 7, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelha, provem coisa alguma, coma coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem água para beber, mas os homens e os animais estarão cobertos de roupas grosseiras e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, isso é a palavra do rei, quem sabe se voltará a Deus. Quem sabe Deus muda de ideia a nosso respeito. Quem sabe Deus muda de ideia. E vejam, e se aparpará, né? Abrandará a sua fúria. Louvado seja Deus e venha trazer para nós um período melhor e acalme a sua ira, né? De sorte que não pereçamos, que não matemos todos nós. Olha o amor que ele tinha pela vida e por todo o seu reinado. E vejam, louvado seja Deus. Agora vamos ver Deus. Vamos ver a situação de Deus, que falou, que mandou o recado, que ia distribuir, que ia matar todos os ninivitas. Olha o que Deus fala no versículo 10. E Deus viu as obras deles, e Deus atentou pelas obras dele, pelo jejum que eles fizeram, pelo temor que eles tiveram. Louvado seja Deus, e Deus atentou para a humildade dele. Deus ouviu de lá do céu o clamor de humildade do povo de Nínive, os ninivitas. Louvado seja Deus. E vejam como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se desviou do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Deus poupou a cidade do ímpio. Deus poupou a cidade daqueles criminosos. Deus poupou não porque eles eram criminosos, porque eles se arrependeram. Eles aceitaram a palavra de Deus. Eles aceitaram a proposta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, ouvintes, o que é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eles estavam sentenciados à morte.
Ele já estava com 40 dias, faltava para Nínive ser destruída. Mas no primeiro dia da pregação, eles já se converteram, eles se arrependeram. Louvado seja Deus de suas iniquidades. Vamos ver o versículo 8? Jeremias, não é? Versículo 8, que nós acabamos de ler. Jeremias, capítulo 17. Capítulo 18, versículo 8 foi o que nós acabamos de ler aqui, não é isso? Muito bem. Então nós vemos que Deus, no versículo 8, ele fala: se a tal nação contra a qual falar que ela vai ser destruída, que ela vai ser derrubada, que ela vai ser arrancada, se ela se converter, não é? Se ela converter das suas maldades, também eu mudarei de ideia. Eu mudarei. Aquilo que eu ia fazer, não farei. Porque elas se converteram, quer dizer, eles aceitaram a minha mensagem. Eles ouviram a minha palavra. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, eu quero ver ainda capítulo de Jeremias, 26 de Jeremias, no versículo 2, para nós adiantarmos. Olha a palavra de Deus por Jeremias, capítulo 26, versículo 2 a seguir, diz assim. Ou mais é o versículo 2 e 3, já está bom só para nós podermos explicar. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e diz a todas as cidades de Judá. Olha, cidade, a Judá era a capital, era o estado, né? E todas as cidades de Judá, como se fosse, vamos por, diz para São Paulo, todas as cidades dos estados de São Paulo. Então, olha, são 500 e poucas cidades, não é isso? Todas as cidades envolvem São Paulo. E assim era Judá, todas as cidades de Judá. Que Jerusalém era o centro, não é? Era a capital. E como é até hoje. Todas as cidades de Judá. Continuando aqui. Ele diz: a todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor. Vai lá, Jeremias, no átrio do pátio, do templo, ele clama ali para a hora que eles estiverem ali na adoração, está ali os prefeitos, os sacerdotes da cidade, estão todos ali em Jerusalém. Você chega ali, clama e prega ali para ele, para todas as cidades de Judá, todos os líderes que estiverem no templo ali na adoração em Jerusalém, não é? Então, olha bem o que Deus mandou Jeremias falar no capítulo 2. Né? Toda a palavra que te mandei, que lhe dissesse, não esqueça de nenhuma. Está ouvindo, Jeremias? É toda a palavra que eu colocar na sua boca, você fala para os líderes ali das cidades de Judá. Versículo 3. A palavra que Jeremias ia falar. Olha bem, Deus ainda falando para ele. Bem pode ser, ó Jeremias, você ia falar, bem pode ser que eles ouçam e se converta cada um do seu mau caminho.
Está falando com moradores de Judá. Bem, pode ser que você falando ali no átrio, não é? Ele se converta, cada um do seu mau caminho. E eu mude de ideia, eu arrependa do mal que pretendia fazer por causa da maldade das suas ações. Pode ser que eu me arrependa do mal que ia fazer e não farei. E vejam, né? E disse: pois assim diz o Senhor, se não me deres ouvido para andares na minha lei, que pus diante de vós, e para ouvisseis a palavra do meu servo, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouviste. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E vejam que Deus fez uma promessa para Israel, mas eles, por causa da sua rebeldia, não receberam uma promessa. Por causa da rebeldia, eles não receberam a promessa. Deus disse para Davi, não é? Olha, você sempre terá descendente, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Não é? E nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 9, do versículo capítulo 18 de Jeremias, para nós continuarmos a mensagem, diz assim, e no momento que falara uma gente e de um reino para edificar, para plantar, glória a Deus, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependo do bem que tinha dito e não farei, e mudarei de ideia. Veja que Deus tinha prometido para Davi, não é? Que olha, que seus descendentes ia durar para sempre, o trono de Davi ia durar para sempre, mas só tinha povo rebelde. Veja que o povo de Israel era um rebelde, não ouvia o que os profetas falavam, não dava ouvido para a profecia, não dava ouvido para a voz de Deus. Vejam que Israel foi levado cativo para a Síria. Vejam que Judá foi levado por Nabucodonosor. E Jerusalém foi destruído. Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor. Vejam, louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu o gemido, viu a adoração dos ninivitas, poupou a cidade dos criminosos, mas vejam que a cidade dos que diziam ser santo de Deus, ela foi destruída porque eles eram rebeldes, não davam ouvido para a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nínive ouviu a voz de Deus, mas Jerusalém, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os crentes, todos os moradores de Judá, não deram ouvido à voz do profeta Jeremias, que clamava: assim diz o Senhor, e madrugando, e pregando, e falando, e eles não deram ouvido à voz do Senhor, até que veio. Deus mudou de ideia, a bênção que estava para vir sobre ele veio, era maldição, porque eles não deram ouvido à voz do Senhor. Veio, louvado seja, que diferença! Nínive, povo criminoso, bandido, bárbaro. Quando a palavra de Deus chegou até ele, eles se inclinaram diante de Deus, eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram a palavra de Deus,
mas nós vemos, louvado seja Deus, que em Jerusalém só tinha crente, só tinha sacerdote, ungido, tinha as pessoas de todas as tribos de Israel que temiam a Deus, que invocavam a Deus, mas vejam que eles não ouviram, não deram ouvido à profecia do Senhor, a palavra que Deus tinha pregado, mandado dizer a ele. Deus mudou de ideia para Nínive, Deus mudou de ideia também para Jerusalém. Nínive foi poupada porque eles se arrependeram. Jesus nos mostrou tudo isso daí. E nós vemos que Nínive foi provada, foi testada, mas ela se humilhou e Deus o abençoou. Jerusalém, ela foi destruída. A grande cidade dos adoradores, ela foi destruída porque não deram ouvido à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que contraste! Que diferença! Louvado seja Deus. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus. Assim diz o Senhor, né? Se deres ouvido à voz do Senhor, todas as bênçãos que Ele promete, elas virão sobre nós. Mas se não dermos ouvido à voz do Senhor, toda a bênção que foi prometida, Deus muda também de ideia, viu? Ela não virá por causa, não de Deus, mas por causa da nossa rebeldia, de não darmos ouvido à voz de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.